Bom dia, memorável! Um novo dia começou e com esse novo dia, novas oportunidades. Para quem vê, para quem enxerga a vida com olhos de aprendiz e com a intenção de ser feliz, com a intenção de ser um pouco melhor, de sermos um pouco melhores do que outras versões que já tivemos. Algumas versões nos ensinaram, já outras nos potencializou. E para o dia de hoje eu gostaria de falar com você sobre vícios emocionais. Como podemos desconstruir o que não nos agrega e reconstruir o que nos permite sermos divergentes e memoráveis intencionalmente. Bem, se todo excesso ele esconde uma falta, talvez toda falta nos mostre um excesso. E quando um excesso se torna repetitivo, isso pode automaticamente se tornar um vício que de certa forma pode nos deixar tristes, paralisados ou até mesmo mais lentos, rumo à nossa jornada de desenvolvimento pessoal, rumo à nossa jornada intelectual, rumo à nossa jornada memorável. Muito bem, então vícios emocionais. Então a primeira coisa que precisamos entender é que ninguém se torna um dependente emocional do nada. A dependência emocional, ela é feita de construções. Tijolo por tijolo, dia por dia. E essa construção pode se tornar uma compulsão, que é de maneira bem simples, um vício. E a compulsão basicamente é uma repetição do indivíduo que pode se tornar um hábito. Já que entendemos que a repetição é a mãe da retenção, acabamos por reter pensamentos e desejos errados, por conta de um padrão repetitivo descontrolado, criado por nossas crenças, dores e até mesmo traumas. E um ponto importante aqui é que, infelizmente, muitas pessoas apenas continuam nesse padrão descontrolado, nem sequer tentando verificar de onde vêm esses vícios, sem nem sequer investigar o porquê dessas ações, o porquê dessas atitudes, o porquê eu ajo como eu ajo, porque eu faço o que eu faço. Lembrando que aqui eu estou trazendo uma construção de certa forma danificada, ou como mencionei, descontrolada. Sendo assim, quanto mais repetimos uma experiência, maior se tornam as evidências que potencializam o nosso repertório. Porque agora o nosso corpo e o nosso organismo, ele acaba criando, se é que já não criou, um estado de dor, de ação, sem se conscientizar de tais traumas e crenças que vão gerar um dano, tanto para o nosso corpo, como para o nosso cérebro. E trazendo mais uma vez aqui do princípio que mencionei, sobre o padrão de repetição, a pessoa passa a encontrar apenas dificuldade no dia a dia que as levam para seus vícios e usam tais acontecimentos como válvulas de escape. Essas pessoas passam a encontrar até mesmo dificuldades em experimentar novos pensamentos, novas ações e novas sensações.
Lembrando que a sensação sem informação, ela pode virar enganação. Por isso, as nossas ações, elas precisam vir sempre seguidas de boas perguntas, boas decisões e novos repertórios. Mas como estamos em um funcionamento aleatório e descontrolado, só vamos, só agimos, só vamos. Como já dizia o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa o vício me levar, vício leva eu. Ops, letra errada? Talvez a música errada? Será mesmo que vale a pena viver dessa maneira? Deixa a vida me levar? Será mesmo que vale a pena viver desta maneira? Deixa o vício me levar? Se passamos a vida aumentando e desenvolvendo o mesmo repertório, as mesmas ações, as mesmas frases impensadas, nos tornamos aquilo. Ou seja, somos aquilo que fazemos e pensamos com maior frequência. De certa forma, você é aquilo que cultiva. Você é aquilo que cativa. Simples assim. Ou talvez não seja tão simples, né? Pois como mencionei, podem existir raízes mais profundas. A ação descontrolada é apenas a ponta do iceberg. Tem coisas aí para cavar e entender. E como já sabemos o que pode nos auxiliar nisso de maneira eficiente, seria um processo terapêutico, assertivo, bem direcionado, um processo terapêutico individual para a pessoa que tem esse problema. Mas como nem todos podem investir ou não querem investir em um processo terapêutico, a sugestão é desconstruir o hábito de ser você mesmo, reconstruindo uma nova versão atualizada e controlada por intenções, boas e excelentes intenções. Como está o seu repertório hoje? Mesmas roupas, mesmos lugares, mesmo supermercado, mesma farmácia, mesma rua que você pega sentido ao trabalho. Mesmas palavras, mesmos pensamentos, mesmos sentimentos, mesmas sensações. Repetição, repetição, repetição. É tipo mais do mesmo. E tá tudo bem, tá tudo certo. A vida que está aí é sua. A que está aqui é minha. E vida que segue. Porém, o padrão de repetição se torna um problema quando mais do mesmo se torna um vício, que acaba sendo associado a hábitos destrutivos. Escutou bem? Aqui nesse ponto, talvez já tenha se tornado um hábito. Infelizmente, um hábito que pode estar nos destruindo pouco a pouco, ou até mesmo rápido demais. Não conseguimos ver muito bem, porque boa parte vem de dentro para fora. E como eu costumo dizer, o nosso mundo interior reflete o nosso mundo exterior. Ou será que o nosso mundo exterior reflete o nosso mundo interior? Falha? Bugou a sua mente? Ou você já tem alguma certeza sobre essa resposta? Mas enfim, vícios como álcool, cigarro, drogas, pornografia, compulsão alimentar, compulsão
por palavras tóxicas. Isso mesmo. Isso se deu início a uma falta que levou a um vício, que do vício levou a uma compulsão que por repetidas vezes se tornou um vício em larga escala que acabou se tornando uma dependência. Você já tinha parado para pensar sobre o porquê chamavam os viciados ou chamam os viciados de dependentes químicos? Consegue entender o que é essa questão de dependência? No vício, a pessoa ainda consegue ter uma vida, ainda que seja com certa dificuldade. Embora ele, de certa forma, ainda tenha uma leve dependência daquilo. Já na dependência, a pessoa já não consegue viver sem aquilo. No vício ainda existe um certo prazer. Já na dependência, não existe mais um prazer, mas sim uma necessidade. E quando paramos para pensar, esse hábito, essa tendência a uma dependência, ela acaba sendo o quê? Uma necessidade de alterar alguns padrões no nosso cérebro e a gerar em nós novamente a recompensa e a sensação de bem-estar. Já enquanto a dependência emocional, esse vício emocional, seria a necessidade de ter alguém para devolver a você o sentido da vida. As dependências, portanto, surgem para que você fuja do lugar que está. Pois o lugar que você está pode ter se tornado absurdamente doloroso. E a inteligência emocional é basicamente utilizar essa energia a seu favor. Ao invés de fugir, você precisa parar, analisar e criar objetivos, metas, criar um passo a passo. E para isso é preciso desenvolver uma rotina, hábitos. E muitas pessoas não veem uma rotina ou um hábito como algo agradável. Elas acham que isso é um erro. E achar que é possível viver sem uma rotina pode sim ser um erro. Entenda, todo mundo tem uma sequência de atividades. E uma sequência de atividades é uma rotina. Então não caia no erro de achar que ter uma rotina te desanima e faz sua vida entediante. A rotina, de certa forma, ela faz exatamente o contrário. Um outro erro é pensar que ter uma rotina é o mesmo que ser um robô. Ah, Alexandre, rotina não é pra mim, não. Eu gosto de viver de maneira aleatória, cada dia. Será que é bem assim? Será que faz sentido? Todos nós queremos viver dias diferentes. Talvez você tenha pensado, peraí, primeiro você falou para não ter uma rotina, mudar de mercado, mudar de farmácia, mudar. E agora tá falando de rotina? Preste bem atenção. Aqui eu estou dando uma chave para que você tome decisões assertivas. É viver dias com intenção. O seu cérebro já criou uma rotina. E você precisa analisar se a sua rotina atual, se os seus hábitos atuais estão te levando para a vida memorável que você deseja e que você quer. Afinal, nem sempre nós vamos conseguir fazer as mesmas coisas nos mesmos horários. E tá tudo bem. Mas é importante seguir uma lista de coisas que podem te enriquecer de alguma forma, enriquecer os seus hábitos, a sua vida. Eu não estou falando de dinheiro, de valores financeiros, eu estou falando de enriquecer a vida, deixar ela mais rica em conteúdo e praticar o comprometimento em cumprir.
tais atividades. E um terceiro erro seria não montar uma rotina saudável, uma mínima rotina saudável, que é o que você considera essencial. Mesmo nos dias ruins, por exemplo, algumas listas de tarefas, como ali a gente sempre fala dos hábitos memoráveis, estudar 5 minutos, uma leitura de 10 minutos, uma reflexão de 5 minutos, uma visualização de 5 minutos, um exercício, qualquer atividade que vai te mudar de dentro para fora, qualquer atividade que vai elevar o seu nível de consciência. Assim você se sente vitorioso e consegue mais ânimo para pouco a pouco seguir a nova versão completa da rotina que você deseja, da rotina que você quer. E para que você consiga alterar o padrão descontrolado de funcionamento do seu cérebro, precisa começar pouco a pouco eliminar o que seriam hábitos ruins dentro da sua rotina. Se tais hábitos se tornaram frequentes, se tornaram um vício, conforme nós falamos, então você precisa estar observando melhor o seu dia a dia, os seus hábitos, a sua rotina. É diferente comer um doce, afinal é muito diferente comer um doce em um dia difícil, ou apelar para um chocolate todas as vezes em que você se sente ansioso. Por exemplo, observe o que está acontecendo quando isso acontece. E identifique quais hábitos se repetem mais. E quais deles você gostaria de mudar. Traga para a luz, traga para a consciência. E aí você precisa também definir quais hábitos são mais perigosos. Tipo assim, se você tem o hábito de acordar muito tarde e percebe que isso te impede de manter uma rotina de alimentação saudável, de exercícios físicos, uma rotina memorável, com certeza o hábito mais perigoso é o de acordar tarde. É um hábito ruim. E ele acaba sequestrando o seu tempo para que você se dedique menos para coisas importantes. Então você precisa identificar os hábitos que de certa forma podem estar sendo perigosos para a sua rotina, para o seu dia de maneira ideal. E aí você também é necessário criar um plano para acabar com um hábito ruim. Entenda, depois que você identificar, você precisa criar uma estratégia para sair disso, para vencer tal hábito que acaba atrapalhando aí os outros. Sobre o exemplo aí que eu acabei de mencionar, no caso, ir dormir meia hora mais cedo já é uma atitude. Se programar antes de dormir, programar como vai ser o seu dia seguinte de maneira intencional, se preparar para o seu dia seguinte. Ó, pega essa dica aí. Tudo começa na noite anterior. Muitas pessoas ela acabam acordando de maneira aleatória para viver, mas tudo começa no dia anterior. Ontem à noite foi o dia que você precisava ter se orientado para viver o dia de hoje. Aí no dia de hoje você só vai fazer o passo a passo. Aí você já vai acordar com a intenção. O seu cérebro vai acordar com a intenção que você foi dormir na noite anterior. E você também precisa observar a influência da mudança nos outros hábitos. Entenda que quando trabalhar contra o hábito ruim, ou no caso, o vício, veja quantas vezes tais mudanças acontecem automaticamente. É importante identificar qual a influência de cada escolha no seu dia a dia, sabendo que lutar contra alguns costumes pode ter muita influência em vários outros. De pouco a pouco,
um dia por vez. Pense no seguinte: um dia de qualidade, ele precisa ser intencional. E para saber o que nos leva para os vícios emocionais, nós precisamos entender os gatilhos. Então, de certa forma, nós precisamos nos ocupar com coisas positivas, coisas que vão nos agregar, coisas que vão nos motivar, nos cativar. Porque a preocupação, olha só, preocupação é uma ocupação sobre o futuro. Você está se ocupando sobre o que nem sequer ainda aconteceu. Então, quanto mais for direcionada as suas ações, quanto melhor for encaixada a sua rotina, o seu dia a dia, o que você vai fazer, o que você vem fazendo, melhor serão as suas ações, as suas atitudes. E menos vezes você entrará dentro dos vícios emocionais ou outros vícios que podem estar te acompanhando. Então leve isso para o seu mês da reconstrução. Reconstrua seus novos hábitos. Comece a desenvolver o seu cérebro. E para o dia de hoje, eu vou repetir o desafio que eu já fiz no mês passado, no mês da desconstrução. Experimente algo novo. Um caminho novo. Se você vai sempre na mesma farmácia, sempre no mesmo supermercado, experimente mudar, ver coisas novas, experimente mudar a quadra que você sempre passa, experimente fazer algo novo, experimente falar com uma pessoa diferente, sobre um assunto diferente. Mude, pouco a pouco. Tudo muda quando alguma coisa muda. E quando você decide mudar algo, automaticamente a sua vida já está tomando uma direção diferente. Pense nisso, seja divergente, seja intencional. Para ter uma vida memorável, é preciso ações. E aí, quais foram as percepções do dia? O que você vai decidir fazer com essas informações? E quais serão as ações pertinentes que você vai colocar na sua vida a partir de agora, a partir desse momento? Muito bem, memoráveis! E hoje eu vou trazer uma pergunta, apenas uma pergunta sobre as nossas perguntas aí relacionadas a esse começo de ano, né? E a pergunta de hoje que eu quero que você coloque aí no seu caderno das conquistas são as suas metas para 2024. Foram 3 perguntas ontem, 3 anteontem e hoje apenas uma porque eu quero que você encha aí o seu caderno das conquistas. Quais são as suas outras metas para 2024? Coloca tudo aí. Financeiro, lazer, trabalho, comportamentos. Coloque o que você deseja fazer de diferente, talvez fazer uma live, talvez criar um site, talvez viajar para uma praia, para um parque aquático, fazer X de renda, e aí você coloca suas ações bem direcionadas. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas hoje aqui você só coloque as suas metas, lembrando, tem que ser metas plausíveis, palpáveis, sem muito exagero. Tem que ser metas que você entende que podem ser conquistadas. Então coloque aí, coloque todas as metas que você tem para 2024. O que você vai fazer nesse 2024? Lembra? Estamos vivendo de uma maneira intencional, não de uma maneira aleatória. E para isso precisamos saber o que queremos, para onde queremos ir, e depois a gente traça o como. Primeiro, os nossos porquês. Depois a gente encontra o como no caminho. Combinado, memorável? Um dia lindo, abençoado para você. Bora lá! Fazer do dia de hoje as mais belas, as mais incríveis lembranças para serem recordadas,
com muito carinho e muita alegria no dia de amanhã. Bora lá viver esse dia de maneira intencional, criando belas memórias. Um beijo no seu coração e até o próximo impulso.